Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia a todos. Hoje o Evangelho nos releva a refletir sobre duas realidades, como eu sempre trago aqui. Primeiramente, a realidade da profecia. O que é um profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Isso é um profeta. O profeta é aquele que não apenas fala a sua opinião, aquele que ensina, que exorta. Não, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Muitas vezes a gente tem até uma certa tendência a associar a profecia a falar do futuro. O profeta é aquele que fala das coisas que irão acontecer no futuro. Mas na Bíblia, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Enquanto muitas vezes eu falo aqui como Marconi, o profeta fala em nome de Deus. Ele fala na primeira pessoa. E hoje o Senhor nos fala para tomarmos cuidado com os falsos profetas. E quem são esses falsos profetas? São aqueles que dizem falar em nome de Deus, mas na verdade não falam em nome de Deus. Falam em nome de si mesmos, em nome de outras coisas, mas não em nome de Deus. E como é difícil conseguir reconhecer quem são esses falsos profetas. Não é fácil. Inclusive Jesus ele nos mostra como reconhecê-los, e esse reconhecimento não é imediato. Não é imediato. Porque Jesus fala: você conhecerá um falso profeta pelos seus frutos. E o fruto ele não vem na hora. O fruto ele não é algo que surge instantaneamente, imediatamente. Ele leva um tempo, e normalmente um bom tempo, um ciclo para aparecer. E aqui o Senhor já nos dá um ensinamento muito grande, porque primeiro ele fala: a gente não pode julgar uma coisa de imediato. Falou tal coisa, e às vezes tem muitos profetas por aí falando exatamente o que a gente quer ouvir, e aí porque é o que nós queremos ouvir a gente acolhe, é isso mesmo, e pronto. Mas a gente se esquece que se julga um profeta pelos frutos. E não se trata só dos frutos da vida do profeta, mas dos frutos da profecia. O que essa profecia está gerando efetivamente? Porque Jesus fala que esses profetas eles vêm vestidos com peles de ovelha. Eles parecem pessoas dóceis, parecem ser conduzidos por Deus, porque essa é a imagem da ovelha, né, que é pastoreada pelo pastor do rebanho, que é Israel. Eles parecem assim, parecem. Mas ele diz, na verdade, por dentro eles são lobos ferozes, que devoram, levam da gente a alegria, levam da gente a esperança, levam da gente a obediência à verdadeira doutrina da igreja. Então é preciso tomar cuidado com esses falsos profetas. Mas como eu disse, essas falsas profecias, esses falsos profetas não são reconhecidos de imediato. É preciso aguardar os frutos.
tanto para acreditar como para desacreditar desses profetas. Só que esse ensinamento não serve só para isso, serve para tudo. E essa é a segunda reflexão que Deus nos traz nessa manhã. Pelos frutos a gente conhece uma árvore. Muitas vezes a gente se encanta pelo jeito bonito que alguém fala, pela aparência de santidade ou de amor e de tantas outras coisas que as pessoas têm, e por isso a gente compra aquela ideia, a gente compra aquela pessoa, mas nos esquecemos que precisamos olhar os frutos. Os antigos já diziam, né? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Então é preciso ter paciência para discernir as coisas, para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque volto a dizer, os frutos levam tempo. Só que uma coisa é certa, se o fruto é ruim, a árvore não presta. Porque às vezes a gente vê as consequências ruins das coisas na nossa vida e a gente insiste, não, mas é por causa disso, é por causa daquilo, a gente fica dando N razões para justificar que aquele fruto é ruim, mas a árvore é boa, porque eu quero continuar agarrado naquela árvore. Eu quero continuar comendo daquele fruto e quero ter uma esperança de que frutos melhores virão de uma árvore que é ruim. Assim como muitas vezes tem coisas que nos desagradam, nos desconfortam no primeiro momento, nos incomodam, mas o resultado é bom, o fruto é positivo e nós somos obrigados a admitir que a árvore é boa, por mais que ela não seja bonita ou agradável como eu gostaria. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com as flores, porque a árvore também dá flores. E eu digo que tem muita gente que confunde as flores com os frutos. As flores são lindas, maravilhosas, então a gente vê uma árvore bonita e fala, nossa, é isso que eu quero. E óbvio, a gente está falando aqui de uma metáfora, nós vemos pessoas com aparência bela, pessoas que demonstram beleza nas suas atitudes, mas quando você vai ver as consequências, o resultado do que elas falam e do que elas fazem não é bom. Então eu preciso me questionar diante dessa árvore, diante dessa relação, diante dessa pessoa, diante dessa situação, diante disso que eu ando fazendo. Tenho que tomar cuidado com os frutos. Eles vêm primeiro, com as flores. Elas vêm primeiro, elas são bonitas, mas elas não geram vida. A flor cai e morre. Agora o fruto não. O fruto demora mais para vir, mas quando ele vem e ele cai e também morre, ele cai e morre gerando outra vida. Por isso nessa manhã, Senhor, nos colocamos na Tua presença, primeiramente pedindo o dom do discernimento, Senhor, porque queremos seguir apenas a Ti e os Teus profetas e não queremos nos perder, Senhor, em falsas profecias, em falsos profetas que parecem ser Teus, estão em peles de ovelha, mas na verdade são lobos ferozes, cujos frutos são desespero, cujos frutos são afastamento, cujos frutos, Senhor, não são o amor e a confiança em Ti. Senhor, nós nos pedimos a graça de frutificar bem e a coragem, Senhor, para reconhecer aquelas coisas que não têm frutificado bem na nossa vida e nos afastar ou mesmo arrancar essas árvores da nossa vida. Quantas coisas nós fazemos, quantas coisas nós permitimos estar na nossa vida, quantas coisas nós assistimos, quantas coisas nós lemos, que a gente tenta contornar, tenta dar um jeito, Senhor, para que aquilo fique na nossa vida, mas a gente não admite que os frutos não são bons, e se os frutos não são bons, a árvore também não é boa. Porque a árvore boa não dá fruto ruim, a árvore ruim não dá fruto bom. Quantas vezes relutamos em acolher os bons frutos que chegam a nós de coisas e pessoas que talvez a gente não goste tanto, mas que os frutos são inegáveis. Por isso hoje nós nos pedimos esse discernimento, Senhor, e pedimos perdão
pelas vezes que fomos falsos profetas, porque não frutificamos bem, que ouvimos falsos profetas, que insistimos em manter na nossa vida aquilo que não gera o amor, aquilo que não gera o bem. E nessa comunhão espiritual pedimos, Jesus, Tu que estás presente na Eucaristia, vem visitar a nossa alma nessa manhã. Sejas Tu, Senhor, a voz que nos conduz nos momentos de deserto, nos momentos de aflição. Faz da nossa vida, Senhor, também uma vida que frutifica o amor, uma vida que frutifica a paz, uma vida que frutifica a verdade. Nós Te oferecemos, Senhor, também essa comunhão espiritual, impedido pelo descanso eterno da avó da nossa irmã Andréia e pelo consolo de toda a sua família. E apresentamos também as intenções particulares de cada um que acompanha essa comunhão espiritual. Sede em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua caminhada, que nesse dia de hoje você frutifique bem e possa colher os bons frutos daquilo que o Senhor semeou na sua vida. Obrigado, Dona Angelita, que o Senhor também abençoe a senhora com muita saúde e com muita paz. Estivemos reunidos e permanecemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira para todos nós. Deus abençoe.